Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco do Brasil. E só para lembrar, quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila em PDF, com todos os slides que eu utilizo nas aulas, com material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, primeiro link aqui na descrição. E no mais, peço aí para vocês deixarem o like nesse vídeo e desejo a todos vocês uma excelente aula. E agora a gente vai estudar os juros compostos, tá? Bom, a gente viu que existem duas formas de como os juros eles podem ser calculados e ou não incorporados ao capital, né? A gente estudou primeiro juros simples e lá a gente viu que o nosso capital inicial ele sempre servia de referência para o cálculo dos juros. Então, passava um período, passava outro, eu sempre utilizava o capital inicial. Aqui, nos juros compostos, isso segue uma lógica bem diferente, tá? E que vai impactar, é claro, quando a gente for fazer os cálculos. Bom, nos juros compostos, o valor de referência, aquele valor que a gente vai usar para calcular os juros, ele muda a cada período, pois os juros gerados, aqueles juros dos períodos passados, períodos anteriores, eles vão ser incorporados ao montante que vai servir aí como referência nos próximos meses. Então, em outras palavras, é como que a gente tivesse um novo cálculo, né, a cada período. E aí a base passa a ser o saldo anterior, que compreende o capital mais os juros, e não apenas o valor do principal inicial. Por conta dessa característica aqui, a gente pode dizer que nesse regime de capitalização, os juros eles estão sendo capitalizados, resultando naquela expressão que a gente conhece, né? Juros sobre juros. Vamos ver como é que isso acontece na prática, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse exemplo que a gente já trabalhou nos juros simples, mas a gente vai pontuar aqui as diferenças em relação a lá. Então, imagine que você pegou R$ 1.000 emprestado. A gente sabe que esse R$ 1.000 aqui, ele representa o capital, né? Então, R$ 1.000 de capital. Por um ano, né? Esse um ano aqui é o nosso tempo. E deve pagar uma taxa de juros de 1% ao mês. Então, taxa de juros de 1% ao mês. E agora a gente quer ver como é que isso daqui vai funcionar na prática nos juros compostos. Então eu vou colocar que nem eu fiz lá, eu vou colocar o mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março. Vou colocar aqui também o capital que está sendo utilizado como referência. Vou colocar os juros, cálculo dos juros, e vou colocar o total pago. Tá? Esse total pago aqui, total pago. Esse total pago aqui a gente pode entender como um montante. Tá? Então vamos lá. Peguei o dinheiro emprestado, vou fazer o pagamento dos juros no primeiro mês, que vai ser o mês de janeiro. O meu capital, que foi o que eu peguei emprestado, é R$ 1.000, tá? E aí, nesse primeiro período aqui, eu vou calcular 1%, que é a minha taxa de juros, então 1 na 100, vezes o que eu tenho de dívida ali, que são os R$ 1.000. Então, 1% vezes 1.000, isso a gente sabe que vai dar R$ 10, né? Porque corta aqui, ficou 1 vezes aqui, ficou 1 vezes 10, isso vai dar R$ 10. Se eu fosse pagar a minha dívida agora, terminar ela, não esperar um ano, quanto que eu teria nesse momento aqui de dívida? Eu teria o total de 1.010. Por que 1.010? R$ 1.000 do que eu tenho que devolver, porque eu peguei emprestado, e mais R$ 10 de juros, que compreendem aí o aluguel pelo dinheiro que eu peguei. Tá? Então, nesse momento, ou eu poderia pensar assim, né? Minha dívida atualizada no mês de janeiro, ela é de 1.010, seria o que eu teria que pagar nesse momento aqui. Esse é meu montante. Lembrando, né, que para chegar aqui no montante também, aqui eu calculei os juros e somei no capital, né? Porque a gente lembra que montante igual capital mais juros. Isso daqui também vale aqui nos juros compostos. Mas, se eu quisesse chegar de uma maneira mais rápida, né, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei o meu montante, peguei o capital e multipliquei por 1 mais a minha taxa de juros. Montante igual 1.000, a minha taxa de juros é de 1 por 100, isso vai dar 0,01, eu multipliquei por 1,01, isso daqui vai dar 1.010, tá? Apenas relembrando alguns conceitos, né, porque eu somo esse 1, porque esse 1, ele representa aquilo que eu já tenho. E aquilo que eu já tenho é o capital inicial, né? Ele é 100% do que eu tenho. 100 dividido na 100 dá 1. Eu tenho que multiplicar aqui para fazer essa soma. Bom, perfeito. Tá? Aqui apenas revisando, isso a gente já viu. Agora vamos para o mês de fevereiro, porque, se vocês repararam, no mês de janeiro eu estou exatamente igual
ao que eu estava nos juros simples. Eu tive o mesmo resultado, eu tive R$ 10 de juros e o meu montante aqui também foi de 1.010. Até aí tá igual, mas a gente passa a ter diferenças a partir do segundo período, que vai ser o mês de fevereiro. Por quê? Porque agora a gente passa a utilizar como valor de referência não o capital inicial, mas o capital e os juros dos períodos passados. Eu tenho R$ 10 de juros, né? Então eu vou colocar aqui, ó, que o meu novo capital agora, ele vai ser de 1.010, que é exatamente esse valor que a gente pegou aqui, né? Ele tem o capital inicial acrescido dos juros. E desse novo valor, eu vou calcular 1%. 1% vezes 1.010. Então essa é a diferença. Aqui a gente está capitalizando os juros, coisa que lá no juros simples a gente não fez. Lá continuava sendo R$ 1.000 aqui. Isso vai fazer com que a gente tenha uma diferença, obviamente, né? O cálculo disso daqui vai dar R$ 10 com 10. E agora o meu total pago vai ser esses 1.010 com esses 10 com 10. Né? A minha dívida atualizada, ela vai ser de 1.020 com 10. Perfeito? Então aí a gente começa a ter diferenças. Lá no juros simples, aqui ainda seria R$ 10, porque eu calcularia sobre R$ 1.000. Eu teria juros constantes. E no mês de março, mesma lógica, tá? Só que agora eu vou pegar esse montante aqui. Vai ser 1.020 com 10, e aí a gente vai multiplicar também por 1%, porque minha taxa de juros ela não muda, ela é de 1% ao mês, vezes 1.020 com 10. Isso vai dar R$ 10 com 20, e mais um ali, né, que a gente não usa essa casa decimal com dinheiro, mas tá ali também. Então, arredondando, né, vou colocar assim, ó, arredondando vai dar 10 com 20, e agora meu montante vai ser 1.030 com 30 centavos. E eu posso continuar isso até o final da dívida, né, sempre pegando aqui o montante do período passado, né, ou melhor, o capital mais os juros dos períodos passados e vou calculando 1% até o final da minha dívida. De maneira que, trazendo a tabela completa para vocês, eu vou ficar com isso daqui, tá? Então, percebam que o meu capital base ele começou em R$ 1.000 e ele começou depois, né, a aumentar. Então, 1.010, 1.020, 1.030, 1.040 com 60, 1.051, ele vai aumentando a cada período. E os meus juros também, né? R$ 10, 10 com 10, 10 com 20 e 1, 10 com 30 e 3 e assim por diante. Lá nos juros simples, os meus juros, eles eram constantes, né? Era R$ 10 todos os meses, de modo que lá no final eu tinha 120. E aqui eu tô tendo, vou colocar aqui, ó, 120 nos juros simples. E aqui eu estou tendo 126. Então a gente tem essa diferença para esse exercício aqui de R$ 1.000 de capital, taxa de 1% período de um ano, a gente tem uma diferença de R$ 6,83 aproximadamente entre os dois regimes. Mas lembrando, tá? No primeiro período, isso é importante, a gente vai bater bastante nessa tecla. O primeiro período aqui ele foi igual nos dois regimes, porque no primeiro período meu capital de referência ele foi o mesmo, ele foi R$ 1.000. Então a gente teve o mesmo resultado. Mas a partir do segundo período, a cada mês que foi passando, eu passei a ter mais juros aqui nos juros compostos, né? Então aqui era 10 com 10, aqui 10 com 21, aqui 10 com 33. Eu tô tendo mais de 10 centavos nesse começo aqui a cada mês. E isso está crescendo, né? Começou aqui com 10 centavos e 1, já aumentou para 10 e 20 e vai indo assim mês a mês. Isso faz com que nos juros compostos o meu montante, aquele que a gente está atualizando, né, ele cresça de uma maneira exponencial, seguindo uma progressão geométrica de razão 1 mais i. Já vou detalhar isso, tá? Mas vamos lembrar que lá nos juros simples, o crescimento do meu montante ele seguia uma reta linear, porque a cada mês eu estava aumentando os juros constantes, né? Eu estava somando R$ 10 a cada mês. Aqui não, né? Eu estou mais do que somando R$ 10. Eu estou sempre atualizando. E isso vai criar, então, uma linha exponencial. É claro que para esse exercício aqui, que é pouco tempo, uma taxa de juros baixa, e poucos meses, né? Pouco tempo, uma taxa de juros baixa e um pouco capital, né? A gente não consegue ver esse efeito, essa distinção tão grande entre os dois regimes. Afinal, a diferença deu só R$ 6,83. Mas, principalmente, se a gente mexer no tempo, se a gente levasse esse tempo de 1 ano para 10 anos, a gente já começa a ver o desenho aqui da reta exponencial. Se a gente levar para 20 anos, isso fica mais evidente. Para 30 anos, ainda mais. Para 50 anos, a gente já começa a ver bem detalhada essa curva aqui da reta exponencial. Tá? O que impacta
nessa curva. Quanto maior minha taxa de juros, meu capital, quanto maior também, principalmente o meu tempo. Quanto maior o meu tempo, mais diferença eu vou ver entre os dois. Porque aqui, né, eu tô tendo esse aumento dos juros, se a gente for ver aqui no final do ano já estava em 11,15, né? Se eu fosse aumentar isso para 10, 15, 20 anos, daqui a pouco os juros dos meses, ele seria de R$ 100, 150, 200. Chegaria um ponto que os juros eles ultrapassariam aquele capital inicial que começou a dívida toda, tá? Esse é o poder da multiplicação nos juros compostos. Por isso que segue essa reta exponencial. E agora a gente vai entender por que de razão 1 mais i, né? A gente vai entender isso daqui porque lá nos juros simples não era uma razão 1 mais i, era uma razão onde eu tinha capital vezes i. Aqui não, é 1 mais i. Tá, então eu vou abrir uma outra página aqui só para a gente entender isso. Eu vou colocar aqui o meu montante crescendo, tá? No primeiro mês eu tinha R$ 1.000 de montante, tá? E esses R$ 1.000 aqui, eles subiram. Colocar... Aqui vai ficar meio linear, tá? Mas é porque eu não tenho habilidade de representar o exponencial com uma diferença tão pouquinha aqui que a gente está tendo de capital. Mas só para vocês entenderem. 1.010 começou em 1.000, aí a gente teve 1.010, aí foi para 1.020 com... Deixa eu ver, 1.020 com... 1.010, 1.020 com 10. Aí foi para 1.030 com 30. E aí depois 1.040 com 60. E depois 1.051 e assim ia subindo, tá? Então, aos poucos essa linha aqui, ela já não é linear do começo, né? Ela passa a ter uma voltinha aqui pequenininha a cada período que vai se passando. Só que é difícil de representar isso manualmente, né? Bom, o que está acontecendo aqui, né? Meu montante atualizado é esse. Começou em 1.000, 1.010, 1.020 com 10. E o que eu estou fazendo aqui? Né? Para chegar em 1.010, eu multipliquei por 1,01. Para sair de 1.010 para 1.020 com 10, eu também multipliquei por 1,01. Como assim, Renan? Eu mostrei aqui para vocês, né? Para chegar em 1.010, eu peguei o meu capital e multipliquei por 1 mais a taxa de juros. Ficou o capital vezes 1,01. O meu capital, no caso, é 1.000, né? Ficou 1.000 vezes 1,01. Aí depois que eu tenho 1.010, agora o meu capital já não vai ser mais R$ 1.000. O meu novo capital vai ser 1.010. E aí eu vou ter que multiplicar por 1,01, esse novo capital que eu estou tendo. E aí eu vou chegar em 1.020 com 10. E aí depois, para sair de 1.020 com 10 com 1.030, adivinha? Eu também multiplico por 1,01. Aonde que eu fiz isso? Já vou mostrar. Eu fiz aqui, tá? Então, esse era o valor de 1.010. O que que eu fiz? Eu peguei 1 dividido por 100, que é 0,01, multipliquei por 1.010. Eu fiquei com 10 com 10. Esse 10 com 10, eu somei com esse 1.010 que eu tinha aqui. Resultou em 1.020 com 10. Em outras palavras, o que eu fiz foi isso daqui, ó. Eu peguei um novo capital, que é 1.010, e multipliquei por 1,01, resultando em 1.020 com 10. Depois, a mesma coisa, né? Fui com 1.020 e 10, calculei 1%, multipliquei, aliás, 1.020 com 10 multipliquei por 1 na 100, e aí somei com aquilo que eu já tinha, que é o novo capital. Então também multipliquei isso daqui por 1,01. É isso que está acontecendo mês a mês, tá? Então esse aumento que eu estou tendo aqui todos os meses, isso vai acontecer aqui também. Esse aumento que está acontecendo a cada período é 1 mais a taxa de juros, né? Eu estou multiplicando sempre por isso. Essa é a razão da minha progressão geométrica. 1 mais 0,01, eu estou multiplicando sempre por 1,01. Nesse exercício aqui, obviamente, né? Porque se a minha taxa de juros ela não fosse de 1%, ela fosse 2%, aí seria 1 mais 0,02, eu multiplicaria cada período por 1,02. Tá bom? É isso que está acontecendo. E agora a gente vai entender como é que a gente chega nessa fórmula aqui, tá? Que essa é a fórmula para eu calcular um montante. Porque pensa só, beleza, né? Eu tô saindo aqui de cada mês, estou multiplicando por 1,01 e estou tendo um novo montante. Mas e se eu quisesse chegar aqui no montante do mês 3? Esse é o montante do mês 3, tá? Quisesse chegar nesse montante com uma conta só, não quisesse ter que fazer isso mês por mês, né? Porque é possível chegar assim. E aí a gente tem que entender o seguinte, vamos supor que eu queira primeiro chegar no mês 2. Chegar nesse resultado. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar os meus R$ 1.000,
multiplicar por 1,01 e depois multiplicar de novo por 1,01. Vai ser assim, ó. Quero chegar... Vou colocar período por período, tá? Período 1. O que que eu faço? Eu multiplico 1000 vezes 1,01. Período 2. O que que eu faço? Eu multiplico 1000 vezes 1,01 vezes 1,01. Tá? No período 3, o que que eu faço? Eu saio daqui, 1000, multiplico por 1,01, multiplico por 1,01 e multiplico por 1,01. Então, vamos lá. 1000, deixa eu só apagar aqui, aí. 1000 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01. Tá? Eu vou ter esses resultados. Eu vou ter 1010 aqui, vou ter 1020 com 10 aqui, e vou ter 1030 com 3 aqui. Tá? E poderia continuar assim. Só que olha só o que é interessante. Quando eu multiplico 1,01 vezes 1,01, isso não é o mesmo que fazer 1,01 ao quadrado? Sim, né? 1,01 vezes 1,01 é a mesma coisa que 1,01 ao quadrado, uma potência. Então eu poderia também chegar nesse resultado fazendo isso aqui, 1000 vezes 1,01 elevado ao quadrado. Quando eu multiplico 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, não é o mesmo que eu fazer 1,01 ao quadrado vezes 1,01? É a mesma coisa. Ou ainda, né, fazer 1,01 elevado na 3. Então, aqui vai ser 1000 vezes 1,01 elevado na 3. Se eu quisesse ir para o período 4, como é que seria? Seria 1000 vezes 1,01 elevado na 4. Para o período 5, 1,01 elevado na 5. Então, para cada período que eu quero chegar, eu tenho que trabalhar com a potência correspondente, né? Porque o que eu estou fazendo é multiplicando sempre 1 mais i a cada período que está acontecendo. Por isso que a gente tem essa fórmula aqui. O que que ela é, na verdade? Ela me diz que para qualquer período, aqui ela está trabalhando o tempo com n, tá? Não tem problema. Lembre que eu posso chamar o meu tempo de n também. E ela está falando que para qualquer tempo, né, para eu chegar no montante para qualquer tempo, eu tenho que elevar sobre esse tempo. Então, se eu quero chegar no n igual a 3, ou t igual a 3, né, que seria o terceiro período, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu montante, ele vai ser igual ao meu capital, que é 1000, vezes 1 mais i, que é a taxa de juros, né, vai ser 1,01 elevado na 3. Primeiro a gente calcula isso daqui, né? 1 mais i. Daí depois a gente faz a potência. Dá até para apagar aqui os parênteses. Vai ficar 1000 vezes 1,01 elevado na 3. Por isso que a gente tem essa potência aqui. Porque na prática o que a gente está fazendo é multiplicando várias vezes o nosso fator de aumento ali, considerando a taxa de juros que a gente tem. Então, para qualquer período, vai ser isso. Se a minha taxa de juros fosse de 2%, seria 1,02 elevado na 3 para n igual a 3, para n igual a 10 elevado na 10, tá? E por que que a gente tem esse 1 aqui? Né? A gente tem esse 1 justamente porque eu quero chegar no meu montante. E aí eu tenho que somar o meu montante com o capital que eu já tenho. E esse 1, ele representa esse capital inicial, que são os R$ 1.000, né? Porque percebam que aqui eu sempre fui utilizando esses R$ 1.000. Esses R$ 1.000 aqui, eles são os 100% do que eu tenho, tá? 100 dividido por 100, isso vai dar 1, e é daí que vem esse 1 aqui que a gente multiplica, né? Porque a gente quer somar com ele, tá? Entendida essa primeira fórmula, essa, sem dúvida, vai ser a fórmula mais usada em juros compostos para a gente calcular o montante, mas também tem essa daqui que traz para nós o resultado dos juros diretamente. Porque se uma questão ela quer saber, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse saber quanto que foi o total de juros que eu tive que pagar no mês, no último mês aqui, né? No mês de dezembro, eu ia fazer montante igual 1000 vezes 1,01 elevado na 12, né, que é o último período. Isso daqui, deixa eu ver, vai dar 1000, vai dar, se está certinho o arredondamento ali, 0,1, enter, 12 elevado, vezes, vai dar 1.126 com 82, né, 83, tá? Certinho o arredondamento, tá? Esse vai ser o montante que eu vou ter. Se eu quero saber o quanto que eu estou pagando de juros, é só fazer montante menos
o capital, né? Isso vai dar os juros. Então, 1.126,83 aproximadamente, menos os R$ 1.000 que eu tenho, isso daqui vai dar 126,83, né? Que é o valor que está aqui, só que arredondado. Tá? Então, é uma maneira de eu chegar nos juros. Eu calculo o montante, subtraio do capital e chego no resultado. Agora, tem uma fórmula direta para calcular os juros também. Qual que é essa fórmula? É essa que está aqui, tá? E aí, o que eu faço na prática? Eu vou calcular tudo igual ao que eu tenho, só que depois eu vou subtrair da multiplicação com o capital, porque daí eu elimino o capital inicial que eu tinha e eu fico só com os juros, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o total de juros direto, eu viria aqui, juros igual 1.000 vezes 1,01 elevado na 12, vou colocar aqui 1,01 elevado na 12 menos 1, tá? Ficaria assim. E caramba. Aí. Bom, vamos lá, né? Vai ter que dar o mesmo resultado. Eu vou fazer 1,01, 12 elevado. Isso daqui vai dar juros igual 1.000 vezes, vou colocar aqui, 1,26, 1,1268 menos, ai caramba, ficou feio, 1,126825 menos 1. Aí quantas casas eu quero ir, né? Não precisa ir esse todo, mas só para a gente entender. Vai ficar juros igual 1.000 vezes 0,126825, né? Juros igual a 126,825, tá? Que é o que a gente teve aqui, por isso que eu fui tantas casas assim. É uma outra forma de calcular direto, mas se eu quiser utilizar de cima, calcular o montante, depois subtrair o capital, eu também posso fazer isso. Bom, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, tá? Que para o primeiro mês a gente teve o mesmo resultado para juros compostos e juros simples, né? Porque no primeiro mês segue a mesma lógica aqui nos juros compostos. Eu fiquei com o seguinte: montante igual o meu capital, eu já vou colocar direto aqui, tá? Meu capital é R$ 1.000, vezes a minha taxa de juros mais 1,01, elevado, primeiro mês, elevado na 1. E 1,01 vezes ele mesmo, vezes ele mesmo não dá, né? Então 1,01 elevado na 1, isso daqui vai dar 1,01. Então vai ficar montante igual 1.000 vezes 1,01. Isso daqui vai dar os 1.010 que a gente teve nesse primeiro mês aqui, que é exatamente o resultado que a gente tem em juros simples. Porque lá em juros simples, como é que é a fórmula? É montante igual capital vezes 1 mais I vezes T. Eu vou ficar com montante igual 1.000, aí abre parênteses, né? 1 mais a minha taxa de juros vezes o tempo. A taxa de juros é 0,01, o tempo é 1, então fica 0,01 vezes 1, vai ficar 1,01. Então ficou igual, montante igual 1.000 vezes 1,01. Por isso que é igual aqui no juros simples e juros compostos no primeiro período, tá? Porque no primeiro período eu faço a potência de 1, que dá o mesmo resultado aqui, que é a mesma coisa que eu tenho no juros simples, I vezes T, que é o período de 1, também acaba dando o mesmo resultado. Mas isso muda, obviamente, a partir do segundo período, que aqui eu passo a ter a potência de 2, e aqui eu passo a ter I vezes 2, né? Aqui eu passo a ter 0, fica 1 mais 0,01 vezes 2, e aqui vai ficar 1,01 ao quadrado. Tá? Essa passa a ser a diferença, isso daqui vai ser 1,02 e isso daqui vai ser 1,0102, acho que é isso. Deixa eu só confirmar. 1,01, 2 elevado. Não, ao contrário, 1,0201. Tá? Aqui eu multiplico por isso, aqui eu multiplico por isso. Aonde que eu tenho mais? Eu tenho mais aqui. Tá bom? Então essa é uma diferença aí importante a partir do segundo período nos dois regimes. Bom, vamos continuando aqui, tá? Agora a gente, dentro aqui de juros compostos, tem uma outra coisa que é importantíssima da gente entender, que é o período de capitalização. O período de capitalização é o intervalo de tempo após o qual os juros são efetivamente incorporados ao principal, que é o capital. Em outras palavras, ao final de cada período de capitalização, os juros gerados no período são somados ao valor inicial, formando assim uma nova base para o cálculo de juros seguintes. Então, notem aqui que aqui eu estava calculando os juros a cada mês, tá bom? A cada mês eu vinha aqui e fazia o cálculo dos juros.
Poderia ser a cada dia, se eu quisesse. Poderia ser a cada 2 meses. Poderia ser a cada trimestre. Esse que é o período de capitalização. É quando eu vou vir aqui e vou multiplicar o meu capital para calcular os juros. Aqui eu fiz mensalmente, tá? E eu poderia, como eu disse, fazer em outros períodos. E isso é importante, né? Porque se eu fizer isso antes, se eu não esperar um tempo muito grande, em juros compostos eu passo a ter mais juros sendo incorporados a mais tempo, né? A gente vai ver depois como é que funciona isso quando a gente for estudar a capitalização contínua, por exemplo. Mas aqui, então, entendam isso. Período de capitalização é quando que eu estou incorporando aos juros. E faz diferença se é mensal, se é bimestral, trimestral ou anual. Nos juros compostos. Porque nos juros simples, a gente sabe que lá as taxas proporcionais, elas também são equivalentes. Então, tanto faz eu falar de 1 ano ou eu falar 12 meses. Aqui não, aqui tem diferença, tá? E a gente vai ver essa diferença agora. Um investidor, ele aplicou R$ 1.000 em um investimento que rende juros compostos à taxa de 5% ao mês por 6 meses. Então, meu I, ele é de 0,05 ao mês. E o tempo que eu tenho, meu T ou meu N, como vocês quiserem chamar, ele é de 6 meses. Esse é o meu tempo. Então, eu tenho essa correspondência entre o período da minha taxa de juros e o tempo que eu estou tendo aqui, meses com mês. Em outras palavras, eu estou falando que a capitalização aqui, ela vai acontecer a cada mês. Como eu tenho 6 meses, eu tenho 6 períodos. De quê? De capitalização. E aí, como é que vai ficar o resultado? Montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado na N. Meu montante vai ser 1.000 vezes 1,01. O meu N é o meu tempo, tá? Elevado na 6. Meu montante vai dar igual a... Deixa eu ver. A gente tem aqui o resultado, né? Bom, não tem, né? Eu parei no mês 4. Deixa eu fazer aqui. Vai dar 1,01, 6 elevado, 1.000, vezes. Vai dar 1.061,52. Esse é meu montante, então. Agora, olha a diferença aqui. Um investidor aplicou R$ 1.000, investimento que rende juros compostos a taxa de 30% ao semestre por 6 meses. Então, eu tenho a minha taxa, que aqui ela é de 0,30 ao semestre. E eu ainda tenho 6 meses. Só que aqui não acontece aquilo que eu falo para vocês. Aqui eu não tenho correspondência entre a minha taxa de juros e o meu tempo. Ou melhor, né? O período da minha taxa de juros e o tempo que eu estou tendo. E aqui eu tenho que respeitar em juros compostos, eu tenho que respeitar o período da minha taxa de juros, porque ela informa para a gente qual que é o período de capitalização. Pelo menos nesse exemplo que eu estou trazendo aqui. A não ser que ele fale 30% ao semestre, mas diga que minha capitalização ela é mensal. Aí, se ele fala capitalização mensal, eu tenho que entender que a cada mês eu estou tendo o cálculo dos juros. Mas aí a gente vai ver no conceito quando a gente for estudar taxa nominal e taxa efetiva, tá? Mas se aparecer da forma como está aparecendo aqui, 30% ao semestre, significa que eu tenho uma capitalização que ela é semestral. Então, não faz sentido eu falar 6 meses, porque eu não tenho 6 períodos. Eu teria 6 períodos se eu tivesse 6 semestres, mas eu tenho um semestre. Então, meu tempo, ele é igual a um semestre. E aí, quando eu for fazer o cálculo, olha como é que vai ficar. 1.000 vezes a minha taxa de juros, que é 30%, né, vai ficar 1,30, elevado na 1. Na 1 porque eu tenho um semestre. Aí o meu resultado aqui, ele vai ser de 1.030. Olha a diferença que a gente tem. Tá? Aqui, resultou em R$ 31,52 a mais de juros só pelo fato da minha capitalização ela ser mensal. E aqui, como a capitalização ela é semestral, eu estou tendo R$ 31,52 a menos de juros. Então é muito importante olhar qual que é o período de capitalização. É ele que vai dizer qual que vai ser o valorzinho que eu vou colocar aqui no meu N. Depois a gente vai aprofundar quando a gente ver taxa nominal, tá? Mas o principal que eu quero que vocês tirem daqui, que 5% ao mês não é igual a 30% ao semestre nos juros compostos. A gente já viu isso agora há pouco, né? A gente viu aqui que eu tô sempre com a taxa de juros de 1% nos juros compostos, mas o resultado que eu estou tendo não é o mesmo que eu teria se eu multiplicasse a taxa de juros por 5, 6 períodos, igual eu faço lá nos juros simples. Aqui eu sempre vou tendo um pouco a mais, né? Por exemplo, se eu falar de 2 períodos, eu não vou ter 1,02, eu vou ter 1,0201, que é esse pouquinho a mais que eu estou tendo a cada período. Bom,
Entendido esse período de capitalização e entendido também que a gente viu que o resultado no primeiro período ele é igual para regime simples e juros compostos, no regime de juros simples e no regime de juros compostos, agora a gente vai ver quanto que a gente tem quando a gente tem o mesmo resultado e quando a gente tem resultados diferentes. Eu já sei que no primeiro mês o resultado é igual. Estou trabalhando aqui com o mesmo capital, com a mesma taxa de juros. No juros simples, como é que ficaria? Eu venho aqui, R$ 1.000, né? Vou colocar aqui a fórmula de novo. A fórmula é montante igual capital vezes 1 mais I vezes T. Então vai ser montante, mês 1, R$ 1.000, vezes a minha taxa de juros é 1% ao mês, isso é 0,01. A gente vai somar com esse 1, vai ficar, ou melhor, aqui tem que multiplicar primeiro, né? Vai ficar 1 mais 0,01 vezes 1, né? Porque eu estou no mês 1. Então vai ficar montante igual a 1.000 vezes 1,01. O montante aqui, ele vai dar 1.010. E eu sei que nos juros compostos isso é igual, porque aqui é montante igual C vezes 1 mais I elevado na T ou na N, como eu quiser chamar, tá? Eu geralmente, juros simples eu trabalho com T, juros compostos eu trabalho com N. Não sei dizer porquê, mas virou costume, tá? Montante igual a 1.000 vezes 1,01 elevado na 1. Isso vai dar montante igual a 1.010. Então, mesmo resultado no mês 1. No mês 2, a gente passa a ter diferença, conforme a gente viu. Montante igual capital. Vou colocar direto aqui já, tá? Vai ficar 1.000 vezes 1 mais 0,01 vezes 2. Montante igual 1.000 vezes 1,02. Montante aqui é igual a 1.020. Isso nos juros simples. Nos juros compostos, vai ficar montante igual a 1.000 vezes 1,01 elevado na 2. Meu montante aqui vai dar 1.020 com 10. Tá bom? No mês 3, juros simples, mesma coisa. 1.000 vezes 1 mais 0,01 vezes 3 vai dar montante igual a 1.000 vezes 1,03. Meu montante vai dar 1.030. Isso a gente já tinha feito, tá? E aqui vai ser montante igual a 1.000 vezes 1,01 elevado na 3. Montante vai dar igual a 1.030 com 30. Então, o que a gente tira daqui? No primeiro período, e aí pode ser, se eu considerar que meu período é mês, no primeiro mês os resultados são iguais, juros simples e juros compostos. Se meu primeiro período ele for ao semestre, como está aqui, juros simples e juros compostos é igual, né? Porque se fosse aqui juros simples, eu teria montante igual a 1.000 vezes 1 mais 0,01, opa, aqui 0,30, né? Porque a taxa de juros é de 30%. Então, 0,30 vezes 1, que é o semestre, vai dar montante igual a 1.030 também. Tá? Então, o primeiro período, seja ele qual for, o resultado é sempre o mesmo, juros simples e juros compostos. A partir do primeiro período de capitalização, não vou falar mais mês, tá? Vou falar período de capitalização. Após o primeiro período, eu passo a ter um resultado maior em juros compostos, aonde eu vou ter aquela linha exponencial que a gente já viu. Tá bom? Isso vai continuar independentemente para quantos meses eu for, vai continuar até, né, 10, 15, 20, 30, 50 anos e a diferença ela vai ser cada vez maior. Agora, tem uma situação aonde eu posso ter o seguinte, tá? Os meus juros eles podem ser calculados ao mês, né? Então, todos os meses eu vou ter o cálculo conforme eu estou vendo aqui, mas antes de completar o primeiro mês, antes de chegar aqui em janeiro, né, passou 15 dias. Meu tempo é de 15 dias. E aí eu quero resgatar, eu quero fazer o pagamento do total que eu tenho de dívida até aquele momento. Então eu vou fazer o pagamento antes da capitalização do primeiro mês, né? Teria que esperar um mês cheio para acontecer. Não aconteceu ainda. E eu já quero pagar minha dívida. Então eu vou ter um período, né? Se o meu tempo é de 15 dias e minha taxa está ao mês, eu não posso trabalhar assim, né? Eu tenho que trabalhar com o meu tempo em meses também. E aí o meu tempo em meses, ele vai ser de 0,5 nesse caso aqui, 0,5 mês. Tá? Se eu tivesse 20 dias, aí também, né? Eu ia trabalhar com 20 dias, eu ia trabalhar com 20 dividido por 30. Vai dar 0,67 mês. E assim por diante. Eu estou tendo, então, um período que ele é menor do meu primeiro período de capitalização. Mesma coisa aqui, se eu resgatasse antes do primeiro semestre, se eu resgatasse com 3 meses, meu T é igual a 3 meses. Eu resgatei, então, com 0,5 semestre.
antes do primeiro período de capitalização. Aí, nesse caso aqui, a gente tem uma diferença também, tá? Vamos fazer primeiro pelos juros simples que a gente já conhece. Então, meu tempo aqui ele é de 0,5. Então, vai ser montante igual meu capital, que é 1.000, vezes 1 mais a minha taxa de juros, que é 0,01, vezes o meu tempo, que é 0,5, tá? Então, vai dar montante igual a 1.000 vezes 0,01 dividido por 0,5 é como se eu pegasse 0,01 e dividisse por 2, tá? Então, deixa eu fazer aqui bonitinho. 0,01 enter 0,5 vezes. Vai dar... Tem que cuidar para não se atrapalhar nos zeros, né? Porque passa a ter muito zero aqui. Vai dar 1,005. Então, meu montante aqui, ele vai ser de 1.005. Perfeito? Aqui a gente sabe que a relação é linear. Então, se são 15 dias, se são 10 dias, não importa. Eu vou calcular de forma proporcional. Mês inteiro eu tenho R$10 de juros. Metade do mês eu tenho R$5 de juros. Tenho 2 meses, eu tenho o dobro. São R$20 de juros. Juros simples é assim. Juros compostos, não. Juros compostos, vamos lá. Montante é igual a 1.000 vezes 1,01 elevado na 0,5. Quando eu elevo na 0,5, é a mesma coisa que eu tirar a raiz quadrada de 1,01, tá? Esse 0,5 aqui acaba sendo 1 na 2, né, também, ou elevar na 1 dividido por 2. E isso daqui se traduz na raiz quadrada de 1,01. Se fosse 1 na 3, aí seria a raiz cúbica de 1,01. Se fosse 1 na 4, aí seria a raiz, nem sei como é que se diz, né? Mas enfim, seria a raiz aqui com esse valorzinho de 4 aqui, do 1,01. Bom, dito isso, vamos fazer a conta. Montante igual, vou fazer aqui, 1,01, enter, 0,5. Eleva, multiplica por 1.000. E o meu resultado aqui vai ser 1.004,99 aproximadamente. Tá? Então, notem que aqui não deu a metade, deu um pouquinho a menos que a metade. Na metade seria dar R$5 de juros, aqui deu 4,99, um pouquinho a menos. Qual que é a diferença que a gente tem? A partir do primeiro período, eu tenho mais nos juros compostos. No primeiro período, eu tenho o mesmo valor. Aqui, ó, desculpa. No primeiro período, eu tenho o mesmo valor. A partir do segundo período, eu tenho mais nos juros compostos. Mas se eu resgatar antes do primeiro período de capitalização, eu vou ter um resultado maior nos juros simples. Então, é por isso que em alguns empréstimos de muito curto prazo, né, hot money, por exemplo, quando o prazo é menor que o período de capitalização, os bancos eles utilizam juros simples, porque o resultado para eles vai ser maior nos juros simples do que nos juros compostos. Aí está uma aplicação de quanto que se é utilizado juros simples, e a explicação é essa, né? Porque quando a gente for colocar aqui no expoente, vai dar um resultado menor nos juros compostos. Aí a gente pode trazer isso para um gráfico, tá? De como é que fica. É o seguinte, aí eu tenho aqui a reta linear dos juros simples, é sempre essa reta, e eu tenho a reta exponencial aqui dos juros compostos. Antes do primeiro período, tá? Então eu vou dizer que aqui, ó, nesse ponto aqui, onde os dois são iguais, eu tenho o primeiro período. Antes do primeiro período, eu tenho um resultado maior nos juros simples. E quanto antes eu voltar, né, maior vai ser essa diferença entre os dois. Aí depois, né, no primeiro período isso se iguala, e aí a gente passa a ter um valor maior aqui para os juros compostos. Ele demora um pouco para engrenar, mas depois que ele começa a engrenar, a diferença ela acaba sendo absurda, né? Porque isso aqui vai criando essa voltinha para cá, enquanto a capitalização simples vai continuar nisso daqui, tá? Então, primeiro período, os resultados eles são iguais. Após o segundo período, capitalização composta, o valor é maior. Se o período for inferior ao primeiro período de capitalização, seja mês, semestre, seja ano, depende do que o exercício for falar, os juros calculados pelo regime simples serão maiores do que os do regime composto. Aí vamos trabalhar aqui com 2 exemplos para a gente praticar os juros compostos, tá? Maria investiu R$2.000 em uma aplicação financeira que rende 3% ao bimestre no regime de juros compostos. Qual será o montante acumulado ao final de 4 meses? Vamos colocar as informações, tá? Primeiro, capital, R$2.000.
taxa de juros é de 3% ao bimestre. E o meu tempo, ou o meu N, né, se eu quiser chamar assim também posso, ele é de 4 meses. Primeiro ponto, tá? Nos juros compostos, eu tenho que ter a correspondência entre o período da taxa de juros e o meu tempo, tá? Então aqui notem que eu estou tendo a taxa se referenciando ao bimestre, então eu não posso olhar com 4 meses, eu tenho que olhar com 2 bimestres. Aí eu tenho essa correspondência, porque a minha capitalização ela acontece a cada bimestre e não a cada mês. Aí é só fazer, tá? Montante é igual. Ele quer saber o montante, né? Montante é igual ao capital, que é aqueles R$ 1.000, vezes 1 mais I elevado na N. Montante é igual a 2.000 vezes a minha taxa de juros é 3%, né? Vai ficar 1,03 elevado a 2. O montante vai dar, deixa eu fazer aqui, 2.000, enter, 1,03, enter 2 elevado, vezes, vai dar 2.121,80, tá? Bom, notem que calcular a potência ao quadrado, ao cubo, é possível de fazer, né? Mas se eu tivesse que calcular 1,03 elevado na 12, já seria um pouco diferente. Tá? A gente vai trabalhar com exercícios de concurso depois, né, com exercícios aí que caem em provas, e a gente vai ver que quando a potência é muito grande assim, a gente tem que calcular na mão, o exercício ele vai colocar, considere que 1,03 elevado na 12 é tal valor, ou ele vai colocar que 1,03 elevado na 6 é tal valor. Como assim, Renan? Eu vou colocar aqui, ó. Se eu sei que 1,03 elevado na 6 dá 1,19,4 eu vou colocar. Se eu sei que isso daqui é igual a isso daqui, e eu preciso calcular 1,03 na 12, é só eu fazer 1,194 vezes 1,194. E eu vou ter o resultado de 1,03 na 12, tá? Deixa eu colocar aqui, 1,194. Claro que aqui eu estou arredondando, né? Tem essa consideração também, né? Teriam mais casos aí. Vezes 1,194. Isso vai dar 1,4256. Vou colocar com mais casos aqui. E se eu fizer 1,03 elevado na 12 direto, aí considerando as casas, né? Vai dar 1,4257. Então dá uma diferença pequena, tá? Então, às vezes o exercício ele pode dar 1,03 elevado na 6 e ele está me solicitando esse cálculo aqui. Então, é só eu saber trabalhar com potências que eu consigo chegar no resultado. Tá? Mas ele vai ter que dar alguma informação, porque calcular isso na mão é muito difícil, né? Se a pessoa tivesse que calcular na mão, ela teria que fazer 1,03 vezes 1,03 para chegar em 1,03 ao quadrado. Tendo 1,03 ao quadrado, ela faria 1,03 ao quadrado vezes 1,03 ao quadrado. Aí ela teria 1,03 na quarta potência, né? E aí, tendo esse resultado, multiplicando por esse, ela vai chegando, mas são vários cálculos. Depois, tá? Também vou mostrar como é que a gente pode utilizar ali de uma manha para conseguir chegar nos resultados quando a gente tiver que calcular sem o exercício ele dar os valores. Mas, geralmente, ele vai dar, ou ele vai pedir, então, para a gente calcular resultados pequenos, como esse daqui, 1,03 elevado na 2, isso daqui dá para fazer tranquilamente na mão, tá? O investidor aplicou R$ 8.000 por 5 anos, então eu tenho aqui, né, meu capital, que é 8.000. Tenho o meu tempo, que ele é de 5 anos. Em uma aplicação de juros compostos. No final do período, ele recebeu o montante de 12.800. Qual foi a taxa de juros total dessa aplicação? Bom, olha só, o que eu já mostrei para vocês em aulas passadas, né? Eu disse que se eu pegar o montante, dividir por capital e tirar 1, eu vou ter, e multiplicar por 100, né? Depois, se eu quiser voltar em termos percentuais, eu vou ter aqui o total de juros no período. E eu posso exemplificar isso através dessa questão, tá? Então, se eu pegar o meu montante, 12.800, dividir aqui pelo capital, 8.000, e tirar 1 daqui, deixa eu fazer aqui, 12.800, 8.000 divide, tá? Isso vai dar 1,6 menos 1, isso vai dar 0,6. Ou, se eu multiplicar por 100,
vai dar 60%, tá? Então, o que eu calculei aqui que eu tenho que ter atenção? Eu calculei qual que foi o total de juros durante esses 5 anos. Mas em juros compostos, eu não posso falar que eu tive uma taxa anual, por exemplo, de 12% ao ano. Não posso falar, né? Porque se a minha capitalização ela é anual, eu sei que todos os anos eu vou juntar ali os juros dos períodos passados e vou ter um resultado maior do que eu teria, por exemplo, em juros simples. Isso vai dar mais do que 60%. Depois a gente vai aprofundar esse conceito quando a gente for ver ali as taxas equivalentes aqui em juros compostos. Mas essa fórmula ela é útil sim para eu saber qual que é o total de juros que eu estou tendo aqui no período. E aí, dependendo do período de capitalização, eu posso trabalhar com esse total que eu estou tendo aqui para achar a taxa, seja ela anual, mensal, diária, que pode acontecer também, tá? Mas é isso, se eu quero saber o total de juros, o total de juros aqui foi de 60%. E aí, independentemente, se isso daqui fosse juros simples, o total de juros ainda seria de 60%. O que vai mudar é quando eu for trazer para uma taxa anual, mensal, diária. Aí vai depender do regime de capitalização que eu estou tendo para saber qual que foi a taxa que está tendo lá. E aí a gente vai voltar na sequência resolvendo aí exercícios que já caíram em concurso.